Olá, queridos alunos, tudo bem? Professor Robson de História aí na área de novo. E na aula de hoje continuaremos abordando aquele nosso tema sobre Estado moderno. Na aula passada falamos sobre o absolutismo, falamos sobre o mercantilismo, falamos aí sobre alguns teóricos, o Jean Bodin e o Jacques Bossuet. O Jean Bodin, ele acreditava que nós deveríamos entregar todo o nosso poder aí para o Estado, enquanto o Jacques Bossuet falava aí no direito divino dos reis governar. Então o rei, ele recebe essa mensagem divina para governar. E na aula de hoje falaremos sobre os filósofos contratualistas, ou os filósofos que pensaram aí como era organizado o nosso contrato social. Beleza? Vamos lá! Então vamos lá, galera. Contrato social, ou os filósofos aí contratualistas. Quando nós falamos em contrato social, você deve ter em mente essa relação entre nós e as instituições do Estado, entre nós e o Estado. Mas que Estado é esse? O que você deve ter em mente quando nós falarmos sobre o Estado aqui nesse período? O Estado, ele pode ser caracterizado pelo conjunto das instituições que organizam e controlam uma nação. Então o governo, ele é o gerente dessas coisas do Estado. Então o Estado, ele é esse conjunto dessas instituições. E esses filósofos contratualistas, eles usavam o racionalismo, o uso da razão para explicar essa relação entre nós e o Estado. Tudo isso aconteceu num contexto bem específico, chamado de iluminismo. Quando a gente fala em pensamento racional, esses filósofos que viveram esse período aí do século XVII, século XVIII, era o uso da razão contra as trevas da ignorância. Então eles acreditavam que o pensamento racional iria mudar o mundo, iria mudar o jeito como a sociedade ela se organizava. Mas estudaremos sobre o iluminismo mais especificamente em outro momento. Um dos primeiros teóricos é o Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes, ele afirmava que o indivíduo, antes do Estado, ele vivia em estado de natureza. E esse estado de natureza, para o Hobbes, era o caos. Representava aí o caos. Por quê? Ele acreditava que o homem era o lobo do homem. Ou seja, o homem deveria destruir o outro, queria destruir o outro o tempo todo. Para isso, deveria surgir o Estado. Esse Estado, esse conjunto dessas instituições, serviria para que os seres humanos, os indivíduos, eles abdicassem de suas liberdades individuais, de parte das suas liberdades individuais, para conseguir conviver aí em sociedade, então para conseguir conviver com outros indivíduos. Então, o Hobbes, ele tinha uma visão meio negativa da sociedade, dos seres humanos, de uma maneira geral. O contemporâneo do Thomas Hobbes, ele era também inglês, o John Locke, ele tinha uma outra visão, ele também acreditava aí no estado natural, o direito natural, o estado de natureza, mas ele acreditava que os indivíduos eles deveriam abdicar de suas liberdades, mas através de um certo consentimento. Então havia um pacto, um consentimento entre os indivíduos e o Estado. Hobbes, ele afirmava que deveria ter um pacto entre os indivíduos e o Estado. O John Locke, ele afirmava que deveria ter um consentimento dos indivíduos de abdicar de algumas de suas liberdades individuais para conseguir conviver aí na coletividade. Uma outra diferença do Locke para o Thomas Hobbes era que o John Locke, ele defendia o direito natural, que era o direito à liberdade e o direito à propriedade privada. Um pouco mais tarde, o francês Jean-Jacques Rousseau, ele vai desenvolver a ideia do bom selvagem. O que isso significa? Ele vai significar que os seres humanos nascem bons, mas o Estado, a sociedade é que corrompe esses indivíduos. E que o Estado ele serviria para diminuir cada vez mais essas desigualdades sociais. O Rousseau, ele também, diferentemente do Locke e do Hobbes, ele acreditava no Estado republicano. Outro iluminista que vai teorizar sobre o Estado vai ser o Barão de Montesquieu. Lá no Espírito das Leis, ele vai propor essa divisão
né, ao invés do Estado absolutista, né, onde o rei governava de maneira absoluta, né, o Montesquieu ele vai propor essa divisão dos poderes, né, em executivo, legislativo e judiciário. O executivo, né, ele vai impor as leis, né, o legislativo ele vai criar as leis, né, e o judiciário ele vai julgar essas leis. Então, né, esses três poderes deveriam funcionar, né, deverão funcionar independentes, né, e em harmonia. Beleza? Então, a aula de hoje é isso aí. Até a próxima. Valeu!